a mais um encontro nosso sobre tempo litúrgico. Nós que estamos no quinto encontro, após meditar Páscoa, né? Após meditar, na verdade, a Semana Santa, meditar a Quaresma, meditar o Natal, meditar o Advento. A gente chega agora no quinto encontro, onde a gente medita o tempo pascal. E aí é importante a gente já colocar alguns pingos nos is, porque entendam que tempo pascal é diferente de Semana Santa. O tempo pascal é a consequência da Semana Santa, e aí durante 50 dias a igreja vai celebrar o tempo pascal. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente escuta de alguns falando assim: ah, é Páscoa, é Páscoa. Mas não, a Páscoa ela começa no domingo de Páscoa, ou seja, na vigília pascal do sábado lá, né, naquela grande celebração, até o Pentecostes, você tem o período que a gente vai chamar ali de período pascal. E o que é esse período pascal? Esse período pascal a gente pode definir como o grande momento da alegria, que começa, como eu falei, na vigília pascal e vai se encerrar só lá no domingo de Pentecostes. E durante esses 50 dias, a igreja se envolve nessa alegria pela vitória do Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte. Esses 50 dias é como que um eco, dia após dia, dizendo: Cristo vive. Cristo vive e vem ao nosso encontro. Esse tempo pascal para nós, meus irmãos, é como que a antecipação da felicidade que, de certa forma, nós já experimentamos aqui na Terra. A gente pega a Sagrada Escritura, a gente lê lá em Romanos, né? O Senhor foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Por que ele ressuscita? Para que nós possamos permanecer nele. E permanecendo nele, encontrar a alegria completa. São José Maria Escrivá, quando refletia sobre o tempo pascal, né, sobre o período pascal, o tempo pascal, ele dizia assim, olha lá, o tempo pascal é tempo de alegria, de uma alegria que não se restringe a esta época do ano litúrgico, mas que habita sempre no coração do cristão, ou seja, cristão, seja alegre, né? Por quê? Porque Cristo vive. Não é Cristo uma figura que passou, que existiu num tempo e que se retirou, deixando-nos uma lembrança e um exemplo maravilhoso. Pelo contrário, é um Cristo presente, real, vivo. Toda festa litúrgica não é uma memória, mas é uma atualização daquilo que aconteceu e que realmente, novamente, acontece. O Papa São Leão Magno afirmava assim, olha, todas as coisas relativas a nosso Redentor, que antes eram visíveis, agora estão invisíveis. O que São Leão Magno quis dizer com isso? Que se antes tudo que Jesus fez na Terra foi visível para alguém, né, alguém tocou, alguém experimentou, viu, agora tudo isso ganhou um nome. Toda a vida de Cristo agora passa a ser rito sacramental. Batismo, confissão, Eucaristia, crisma, unção dos enfermos, matrimônio, ordem. Todos esses sacramentos são sinais visíveis da vida e da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, precisamos ter claro para nós que Cristo está presente. Ele realmente está no meio de nós. E Ele deseja que nós o tratemos, que nós falemos com Ele,
Não como se ele tivesse existido, não como se ele estivesse no passado, né, como se fosse uma lembrança, mas sim que a gente possa tratar Jesus a partir do hoje, a partir da sua atualidade, né, a partir da sua real companhia viva. E aí você tem a Vigília Pascal, e da Vigília Pascal você tem esses 50 dias que a gente chama aí de 50 dias pascais que vão levar ao nosso a nossa festa de Pentecostes. E muito anos antes que existisse a Quaresma e outros tempos litúrgicos, a comunidade cristã já celebrava esses 50 dias de alegria. Essa festa tão prolongada nos indica até que ponto os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a graça que Deus nos deu em nos entregar ao céu. Por isso que é a grande celebração, né? É a grande festa, onde nós vamos celebrar por tanto tempo a ressurreição do Senhor. E se tivéssemos que celebrar o ano inteiro, ainda assim seria pouco perto da graça que Deus nos concedeu de sermos chamados filhos de Deus, de termos o céu, de termos Ele ao lado, de termos Maria, de termos a força do Espírito Santo. Nesse tempo, a igreja vive já a alegria do Senhor que se revela, né? A alegria da ressurreição. E é interessante perceber que durante esse período pascal, a gente não celebra, sei lá, domingo da Páscoa 1, domingo da Páscoa 2, domingo da Páscoa 3. Pelo contrário, é domingo de Páscoa. É um grande domingo, tá? Perceba isso. Esse ano na liturgia, que os domingos não será primeiro domingo de Páscoa, segundo domingo de Páscoa, será domingo de Páscoa. Até o Pentecoste, que conclui a grande festa pascal. Neste período, acontece também o que a gente chama de oitava da Páscoa. Tem a oitava de Natal, que durante 8 dias nós comemoramos o Natal, e também tem a oitava de Páscoa. E o que significa a oitava de Páscoa? Significa que durante 8 dias, ou seja, os 8 primeiros dias do tempo pascal, vão formar a oitava de Páscoa, e eles são celebrados como solenidade do Senhor. Traduzindo, são 8 missas durante 8 dias, certo? Onde nós continuamos celebrando a grande vigília pascal. Tem uma curiosidade interessante que, antigamente, durante a oitava de Pascal, o Papa, bispo de Roma, celebrava 8 missas, que eles chamavam de stationes, né? E ele celebrava, ó, a estátua da Vigília da Páscoa ocorrida em São João do Latrão. Depois, o domingo, eles celebravam na igreja de Santa Maria Maior. Depois, a segunda, no São Pedro Vaticano. A terça, em São Paulo, Extramuros. Na quarta, na São Lourenço. Na quinta, na Basílica dos Santos Apóstolos. Na sexta, na Santa Maria dos Mártires. E no sábado, novamente, na igreja de São João do Latrão. E todas as liturgias dessas missas, o que ficou conhecido depois como Geografia da Fé, tinha as leituras relacionadas à igreja em questão. Justamente para quê? Para introduzir os cristãos que eram recém-batizados no triunfo ou na vida daqueles santos daquelas igrejas. Hoje, né, nós celebramos a oitava da Páscoa dentro mesmo da nossa igreja. Né? E por que 8 dias? Por que, e não 7, que é a semana? Porque é como se o oitavo dia, vamos dizer assim, fosse o início do tempo e seu final no tempo futuro. Eu não sei como que é na sua igreja, mas eu acho que na minha aqui, o batistério, que é o lugar onde acontece o batismo, é em formato octagonal, justamente para simbolizar esse oitavo dia,
né? Esse dia que não existe, vamos se dizer assim, né? Tanto é que eu escrevi ali, ó, os antigos batistérios, como de São João do Latrão, tinham forma octagonal. Os catecúmenos saíam da fonte batismal para iniciar a sua vida nova, aberta já no 8º dia, o domingo que não acaba. Cada domingo nos recorda que a nossa vida transcorre dentro do tempo da ressurreição. E aí o que acontece? Jesus então sobe ao céu, festa da Ascensão, e depois, lá no céu, ele envia o seu Espírito Santo. Não é à toa que olha que fala Bento XVI. Não sabemos se perceberam naquele momento o fato de que precisamente diante deles se estava abrindo um horizonte magnífico, infinito, o ponto de chegada definitivo da peregrinação terrena do homem. Talvez o tenham compreendido só no dia de Pentecostes, iluminados pelo Espírito Santo. O Bento XVI falou, será que eles conseguiram compreender o tamanho, a grandiosidade do que eles estavam vivendo, né? Quando ele está ali refletindo sobre os apóstolos, aqueles que viram Jesus ascender ao céu. E em seguida a isso, Jesus envia o seu Espírito Santo. Por que o número 50, Mateus, tem significado? Porque na quaresma a gente sabe que são os 40 anos que o povo ficou no exílio. E aí a gente a gente celebra a quaresma nesses 40 dias. E os 50? Os 50 aqui tem talvez dois significados importantes. O primeiro é que a festa de Pentecostes acontece 7 semanas após se começar a ceifar o trigo. Essa é uma definição. E segundo, é que a festa do jubileu que declarava santo 50º ano, um ano dedicado a Deus, no qual cada um recuperava sua propriedade e podia regressar à sua família. No tempo da igreja, o sacramento da Páscoa inclui 50 dias após a ressurreição do Senhor até a vinda do Espírito Santo no Pentecostes. Se, com a linguagem da liturgia, a quaresma significa conversão a Deus com toda a nossa alma, com toda a nossa mente, com todo o nosso coração, a Páscoa significa a nova vida de corressuscitados com Cristo. Tanto é que Jesus fala, né? Se ressuscitasses com Cristo, né? Cristo não, né? Quem fala é São Paulo. Se ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Tertuliano tem uma frase bonita também, quando ele reflete sobre a Páscoa, dizendo assim, ó, somai todas as vossas festas e nenhuma delas chegará próximo aos 50 dias de Pentecostes. Né? Ele está falando para os pagãos isso. Mas vocês podem pegar todas essas festas suas, nada se compara aos 50 dias até Pentecostes. Nada é maior, mais suntuoso do que isso. Por isso que o Pentecostes é um domingo conclusivo. É um domingo da plenitude, onde a gente encerra essa grande celebração da Páscoa do Senhor. Que a gente possa também, né, passando a Semana Santa, viver esses 50 dias com alegria, né, percebendo que Jesus está presente, que Jesus está do nosso lado, que Ele nos acompanha, que Ele nos guarda, que Ele nos dirige. Basta, porque Jesus é muito educado, né? Basta que nós deixemos, né? Basta que nós peçamos, né? Basta que a gente abra a porta do nosso coração, né? Abra a nossa mente, abra o nosso querer, nossa vontade para Deus, que Ele vai agindo, Ele vai cuidando, Ele vai mexendo nas peças certas. Claro que sempre lembrando, eu tenho que fazer a minha parte, né? Eu tenho a minha ação dentro da ação de Cristo. Certinho, pessoal? Siga-nos, acompanhe, ative as notificações, tem vídeo novo quase todo dia. Essa série que a gente está fazendo, né, a Dominus Venit, é para ser singela, simples, delicada. É um estudo meu também, para compreender o tempo litúrgico da igreja. E assim sigamos. No encontro sexto, nós já vamos entrar então no tempo comum. Ó, já começa a falar de tempo comum um pouquinho. Beleza? Um abraço, fique com Deus. Até a próxima.